Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bendito seja o nome do nosso eterno Deus, que nos traz aqui mais uma vez, nos dá a oportunidade de voltarmos com a live 1228, graças a Deus. Essa semana tem sido uma semana bastante produtiva, temos recebido muitas bênçãos de Deus, temos visto alguns testemunhos das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Por isso nós estamos alegres, né? Como nós estamos como os que sonham, como diz a palavra, como diz o salmista nos Salmos dos Degraus, né? Então nós estamos bastante felizes. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, Moisés. Deus abençoe você, que bom que você está por aí. Júlia também chegou, graças a Deus, pessoal chegando, Grazi também chegou. Pessoal chegando devagarzinho aí, vai chegando, vai passando. E eu tenho certeza que hoje vai ser um tempo muito glorioso, muito bom para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu sei que Deus vai continuar nos ensinando coisas boas, coisas maravilhosas. O Senhor tem feito por nós e através de nós, né? Então hoje, quarta-feira, dia 6, né? Dia 6, né? E a gente está muito feliz porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos abençoou de uma forma muito especial. Hoje, dia 6 de abril, quarta-feira, meio da semana. Hoje é dia de Noite do Triunfo. Se prepare, porque hoje tem palavra do céu para a sua vida na Noite do Triunfo, na Igreja Restauração. Um tempo precioso, um tempo em que a gente toma ali uma energia, um energético de Deus para a gente continuar na jornada, naquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E hoje eu quero continuar falando com você aqui na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, quando ele expressa, ele traz uma palavra de muito conhecimento, né? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para a nossa vida. Ele traz uma instrução para toda a nossa vida, né? É fantástico isso, porque existem instruções na Bíblia que são para alguns momentos, né? Existem instruções na Bíblia que são para alguns momentos, para algum tempo que você está passando, para você tomar uma decisão, para você resolver uma situação, para você se acalmar. Existem passagens na Bíblia, existem ensinos na Bíblia que são para alguns momentos. E existem ensinos na Bíblia que são para a vida. E o que Paulo ensina aqui no capítulo 12 de Romanos é para a vida. Não é para um dia, 2, 3, não é só para quando você estiver passando por dificuldades, nem só quando você estiver no momento de alegria, não. O que Paulo ensina no capítulo 12 é para a vida inteira. É para a gente tomar conta, tomar posse disso, para a gente usar todos os dias da nossa vida, para realmente termos a nossa vida muito mais próxima daquilo que Deus quer para nossas vidas, porque nós não vivemos uma vírgula, né? Como eu posso dizer assim, a gente não vive nada se a gente for comparar ao que Deus quer para nossas vidas, né? A gente vive muito pouco, é mínimo o que a gente vive daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Outro dia alguém me levou num clube e eu achei interessante o clube, né? Muita coisa, um clube fantástico, né? Com muitas atividades. E eu achava engraçado que a pessoa dizia assim, todo lugar que eu passava ela dizia assim: isso aqui eu nunca vim, isso aqui eu nunca usei, isso aqui, não, isso aqui eu nunca nem passei aqui, porque eu tô passando porque eu tô vindo para te mostrar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, a pessoa é sócio do clube, ele paga uma mensalidade de manutenção mensal e não desfruta de nada, não conhece nada, não participa de nada, participa só do básico, né? Ele falou, acho que eu vim umas 2 vezes na piscina, vim umas 2 vezes não sei o que, usei uma vez para fazer um churrasco. Aí eu fiquei pensando, eu falei, a nossa vida espiritual às vezes é assim.
Deus nos dá assim um banquete e a gente chega lá, belisca algumas coisas. Você já viveu isso aí? E às vezes na nossa vida nós estamos vivendo assim. E hoje eu quero profetizar na sua vida que vai parar esse negócio na sua vida. Chega desse papo de você chegar num grande banquete e ficar beliscando algumas coisinhas, né? Outro dia eu fui almoçar com a minha esposa, fui almoçar com a Isabel, e enquanto a gente esperava chegar, era uma churrascaria rodízio, e enquanto a gente esperava o garçom chegar, o atendimento, essas coisas todas, eu observei que tinha um rapaz do lado, um senhor esperando uma outra pessoa também. Depois a pessoa chegou e eu achei interessante que ele pediu salada, né? Ele falou, não vou participar do rodízio, eu queria só uma salada. Eu fiquei pensando, cara, o que esse cara vem fazer na churrascaria? Se ele só come salada. Ele tinha um buffet enorme com tanta coisa, mas ele falou assim, não, eu só queria um pratinho de salada. E ele nem foi ao buffet buscar a salada, ele queria uma coisa mais gourmet, uma coisa mais assim. Eu fiquei pensando, a pessoa está no lugar errado. Ali não é o lugar de você ficar pedindo coisa gourmet ali, é para você ir pro buffet ali e desfrutar de tudo que tem ali. Porque o preço é o mesmo. Se você comer muito, é um preço. Se você não comer nada, também é o mesmo preço. Não vai fazer diferença. Então, deixa eu dizer para você, eu quero lançar essa palavra hoje para você. A Bíblia está aqui com todas as promessas. Se você tomar posse de todas elas e viver todas as promessas, você terá uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa. E Deus não vai te cobrar mais por isso, não. A tua vida não será mais cara por causa disso, não. Mas também, se você não usufruir de nada disso aqui, também Deus não vai também te cobrar menos por isso, porque a vida cobra a mesma coisa da gente, sabe? Então a gente precisa usufruir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu quero falar hoje aqui no capítulo 12, onde ele diz assim, de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente aprendeu aqui sobre esse negócio de culto racional. Ontem nós tivemos um problema na live e a gente não conseguiu gravar, mas a live a primeira live que nós fizemos, falando aqui do capítulo 12, onde eu fiz uma pergunta: você sabe o que é culto racional? Essa live ela tá bombando no YouTube, tá bombando, as pessoas estão assistindo bastante e eu tenho ficado bem contente com isso aí. E aí ele diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa vontade e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que eu quero começar essa live hoje, a pergunta que eu quero te provocar hoje: você acha que você está vivendo essa condição? Você acha que você está vivendo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Hoje, quando você olha para a tua vida, você entende que você está vivendo nesse patamar? Você está vivendo nesse nível que Paulo fala? Da boa vontade de Deus, da agradável vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus? Você acha que você está vivendo isso? Você acha que a sua vida está totalmente encaixada nisso que Paulo está falando? Se a sua vida não está encaixada nisso que Paulo está falando, é porque a culpa não é de Deus. A culpa certamente pode ser sua. Alguma coisa que você está fazendo, ou alguma coisa que você não está fazendo, não está deixando você viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Lembra que eu falei do cara no restaurante? Ele foi numa churrascaria para comer salada, e isso não se faz. Então, se eu vou para um lugar, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um propósito. E eu tenho que ter uma intenção, eu tenho que ser intencional. Você sabe o que acontece muito hoje na nossa vida? É que a gente não é intencional. E a Bíblia é uma palavra intencional. A Bíblia, ela traz instruções para mim intencional. Ela está perguntando assim: o que é que você quer? Jesus sempre foi intencional. Jesus nunca deixou você vagueando, nunca deixou pessoas vagando sem saber o que queria. Ele trazia para as pessoas algo intencional. E eu quero perguntar para você hoje: você é uma pessoa intencional?
O que é uma pessoa intencional? Uma pessoa intencional é uma pessoa que sabe o que ela quer. Uma pessoa intencional é uma pessoa que tem propósitos, que tem alvos. E que o que ela faz, ela está fazendo com intenção de alcançar aquilo. E isso é muito fantástico. Jesus sempre fez isso. Jesus começava a conversar com uma pessoa e a intenção dele era mostrar para aquela pessoa o reino de Deus. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 4, que ele senta ao lado de um poço e vem uma mulher samaritana. A mulher, ela vem para buscar água e era em torno de meio-dia, meio-dia e meia. E as mulheres daquela época não vinham buscar água nesse horário, porque esse horário era o horário que elas já estavam fazendo o almoço ou servindo o almoço. Então não era mais a hora de buscar água. A hora de buscar água ou era bem cedo ou era bem mais tarde. Mas aquela mulher, por ter um problema na sua vida, por ter um problema de relacionamento na sua vida, ela já estava no 5º casamento e ela estava com problemas no seu casamento. Então, por ela estar ali, então por ela estar com esse problema, ela fugia das pessoas. Ela fugia das pessoas. Então ela ia no horário do tanque, ela ia buscar água no tanque, no poço, na hora que ninguém estava. Mas ela deu de cara com Jesus. Jesus estava lá. E Jesus, quando aquela mulher chegou, Jesus foi intencional. Jesus foi direto com ela e falou para ela assim: dai-me de beber. E ela disse assim: Senhor, se o senhor soubesse com quem isso está falando, porque naquele tempo os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Eles tinham uma rixa. E ela começou a questionar, e eles começam a conversar, e Jesus foi intencional. Porque Jesus, quando pediu a água para aquela mulher, não é porque ele não conseguia pegar água. Não é porque talvez ele estivesse até com sede realmente. É que ele queria dizer para aquela mulher: olha, eu tenho uma água para você que se você beber, jamais você voltará a ter sede. Então Jesus era intencional. Então Jesus levou o evangelho para aquela mulher. E ela falou assim: então eu vejo que o senhor é profeta, o senhor é profeta. Então, algumas coisas foram intencional. Jesus já foi intencional. E aquela mulher, ela sai dali totalmente convencida que Jesus era o mestre, que Jesus era o Salvador que tinha vindo para mudar a história de Israel. E a Bíblia diz que ela sai de lá pregando o evangelho para muita gente. Ela diz, ela saiu dizendo: eu conheci o mestre, eu conheci o mestre, eu conheci o mestre, eu conheci o Messias, eu conheci o Salvador, eu conheci. E ela saiu pregando. Então Jesus estava naquele poço intencionalmente. E você sabe o que é que leva a gente a uma vida de sucesso, uma vida de um futuro de sucesso? Quando eu digo sucesso, eu não estou falando de aplausos, eu estou falando de êxitos. Eu estou falando de coisas que realmente vão te ensinar, que realmente vão te levar a coisas boas, uma vida de êxito, uma vida de bons resultados. Eu já quero te ensinar como ter uma vida de bons resultados. Talvez até hoje você tenha vivido maus resultados. Talvez até hoje você tenha se esforçado, você tenha feito alguma coisa, mas você fala assim: cara, eu trabalho para chuchu, eu oro muito, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu cuido da minha família, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo, eu não chego a um resultado final, eu não alcanço aquilo que eu quero. Talvez eu quero te ensinar que talvez você não alcançou o que você quer, porque você não está sendo intencional. Porque talvez você está dividindo forças. Porque talvez você está separando as forças. E quando eu divido forças, eu fico fraco. Mas quando eu unifico as minhas forças, eu me torno forte. Hoje eu estava lendo um texto que eu escrevi em 2013. Está no meu Facebook, até eu compartilhei. E é interessante como a árvore precisa de poda. A árvore precisa de poda. E às vezes a gente acha que a poda da árvore vai matar a árvore, vai judiar da árvore, vai fazer com que a árvore venha até a morrer, mas na verdade não é. Porque as podas,
E as pessoas falam assim, eu vou podar as folhas que estão secas. Você sabia que as folhas que estão secas, elas não vão fazer nenhuma diferença na árvore? Se você chegar e cortar as folhas secas de uma árvore, ela só vai, claro, ficar mais bonita, porque as folhas secas saem. Mas as folhas já estão mortas e elas não estão fazendo qualquer efeito com a árvore. A árvore não precisa mais gastar energia com essas folhas, porque elas já secaram e já morreram. E sabe qual é as folhas que precisam ser podadas? As folhas que estão vivas. As folhas que estão vivas. E quando as folhas vivas elas são podadas, a árvore, toda a força da árvore se concentra naquilo que ela está precisando agora. Ora, ela foi podada. Ela precisa se concentrar naquilo que ela foi podada, ela precisa fazer renascer, ela precisa fazer aquilo brotar novamente, ela precisa fazer com que aquilo dê fruto novamente. Então ela concentra toda a força naquilo lá. Deixa eu dizer para você, às vezes você precisa ser podado em algumas coisas. Às vezes nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e isso não funciona. Às vezes nós queremos ser bonzinhos, entre aspas, né? Bonzinhos demais, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e você fala assim, cara, eu não consigo alcançar, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não está sendo um bom mordomo. Um dia desses eu ainda vou falar aqui na live, eu vou falar uma semana aqui sobre mordomia cristã. Nós precisamos saber ser bons mordomos. Porque se eu tiver um elemento como esse aqui, e eu quiser cuidar de tudo isso ao mesmo tempo, não, eu vou cuidar da caneta preta, eu vou cuidar da azul, eu vou cuidar da vermelha, eu vou cuidar da laranja, eu vou cuidar do pincel, eu vou cuidar de tudo aqui. Eu não vou conseguir cuidar disso aqui com excelência. Sabe por quê? Porque está muito espalhado. Agora, se eu me concentrar e dizer assim, não, hoje eu vou me concentrar em cuidar da caneta preta. E eu vou deixar essa caneta a melhor caneta que ela possa ser. Então é intencional isso. Porque depois eu vou cuidar da azul e vou cuidar dela muito bem. Mas aí a preta já ficou de lado e eu vou cuidar da azul. Mas por quê? Porque a preta já está boa. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu quero te dizer. Mas quando Paulo, ele fala para nós sobre uma mudança de mente, transformados pela renovação do vosso entendimento, ele está falando para nós sobre metanoia, sobre metanoia. Meta quer dizer além. Meta quer dizer expansão de mente. Noia quer dizer entendimento. Então ele diz assim, expande o seu entendimento. Vai além do seu entendimento. Sai da caixinha. Tem hora, meus irmãos, que a gente precisa sair da caixinha. É necessário sair do óbvio. O óbvio precisa ser dito e o óbvio precisa ser entendido, mas o óbvio, tem hora que a gente precisa sair desse óbvio. E eu quero dizer para você hoje que você precisa ser intencional. Tudo que você vai fazendo com intenções. Tudo que Jesus fazia tinha uma intenção: levar o reino de Deus até você. Tudo que Deus fez era para mostrar Jesus como o nosso único e verdadeiro Salvador. Ele começa falando aqui em Gênesis, olha a intenção de Deus. Lá a intenção de Deus, lá no Gênesis, no primeiro capítulo, lá no comecinho de toda a história, ele já diz assim, e terá um que vai pisar a cabeça da serpente. Olha, lá no Gênesis ele já estava dizendo assim, vai vir um que vai te salvar. Vai vir um que vai mudar a sua vida. Vai vir um que vai... Então Deus já era intencional, já tinha intenção. A Bíblia começa querendo apresentar Deus para nós. Querendo apresentar Jesus para nós. A terra era sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. Aí Jesus, e ele continua falando, e é coisa linda, sabe por quê? Porque ele começa
a se revelar, era intencional Deus se revelar a nós. Façamos o homem a nossa imagem, a imagem de quem? A imagem de Deus, a imagem de Jesus, a imagem do Espírito Santo. Então tinha uma intenção. Sabe por que muitas vezes você não chega onde você chegou? Vou repetir, onde você quer chegar, porque você não está sendo intencional. Hoje eu quero orar com você, para você ter uma mudança de mente, e olhar para aquilo que você tem intenção e trabalhar para que aquilo aconteça. Eu já contei isso na igreja uma vez, alguns anos atrás. Eu estava num certo local e alguém que me conhece há bastante tempo e sabe que eu tive um escritório de documentação de veículo quase 30 anos, no mesmo local, fui muito bem sucedido nisso, graças a Deus, e eu acabei fechando e parei de trabalhar secularmente, me dediquei somente à igreja. Isso já tem aproximadamente uns 6 anos que isso aconteceu, 6 a 7 anos exatamente, que isso aconteceu. E eu encontrei uma pessoa que foi meu cliente, e ele disse assim, eu estava numa praça passeando com o meu cachorrinho e tal, numa tarde tranquila, e ele falou assim, eu passei lá no escritório outro dia, estava fechado, você parou de trabalhar, você fechou o escritório, faliu, o que aconteceu? Eu disse, não faliu não, eu fechei mesmo, eu parei de trabalhar secularmente. Estou me dedicando ao reino de Deus, estou me dedicando à igreja. Ele disse assim, mas você é muito novo. Eu tinha uns 50 e poucos anos, 55, até menos talvez, 54, 55 anos. Aí ele falou assim, mas você é muito novo. Como que você parou de trabalhar já? Eu falei assim, porque eu me preparei para isso. Porque desde o começo eu fui intencional. Eu sempre disse para mim mesmo, desde jovem eu disse assim, eu não quero chegar na minha velhice, eu não quero chegar na minha ser um idoso que tenha a obrigação de sair todos os dias para trabalhar. Poxa, eu já cuidei dos meus filhos, eu já casei meus filhos, eu já fiz tudo certinho, eu acho que eu tenho o direito de ter um tempo para me dedicar ao reino de Deus, e à minha família, e às coisas que eu tenho que fazer, sem precisar trabalhar. Mas isso que eu fiz intencionalmente, eu trabalhei lá atrás, eu guardei lá atrás, eu fiz com uma formiguinha, eu guardei lá atrás, para quando chegasse o inverno, eu pudesse ter com que me alimentar, sem precisar sair para fora do formigueiro. Você está entendendo o que Deus está falando? Você precisa ser intencional. E ele ficou assim assustado, falou, nossa, mas você é muito novo, você tem muito para dar. Eu falei, eu estou dando muito ainda, então eu vou trabalhar muito, ainda vou fazer muita coisa. Eu só não tenho agora a obrigação de levantar tal hora, cumprir tantas horas de trabalho e voltar para casa. Só isso. Trabalhar, eu continuo trabalhando do mesmo jeito e quero ir até o final trabalhando. Só que hoje eu tenho uma liberdade financeira. Você entendeu como é muito diferente? Hoje eu tenho uma liberdade financeira, eu tenho uma independência financeira. Eu não sou escravo do meu trabalho. Eu trabalho porque eu sei que eu preciso trabalhar e é de extrema importância, e eu quero produzir para o reino de Deus, eu quero produzir na vida das pessoas, eu quero cuidar de pessoas, mas hoje eu tenho uma liberdade financeira para fazer isso. Porque eu fui o quê? Intencional. Porque eu comecei fazendo isso lá atrás. Muito lá atrás. E hoje eu posso viver isso. Deixa eu dizer para você, seja intencional. Você quer ser um pastor? Seja intencional hoje. Tudo que você fizer, faça pensando em ser um pastor. Quando eu me converti, eu vou encerrar aqui orando para você. Quando eu me converti, eu já contei aqui, quem participa da live sabe disso. Quando eu me converti, logo nos primeiros dias, eu olhava as pessoas pregando, eu falei, Senhor, eu quero.
Eu quero pregar, eu quero abençoar vidas, eu quero trabalhar para o teu reino, eu quero. E logo, muito novo convertido, eu era um piolho de igreja, como minha mãe falava. Minha mãe dizia que eu era um piolho de igreja. Sabe por quê? Porque eu era intencional. Eu colei no meu pastor. Eu passei a ser a sombra do meu pastor. As pessoas me chamavam de tudo quanto era nome, que você já sabe o que é, e eu não quero citar aqui. Mas as pessoas me chamavam de tudo quanto era nome, mas eles não sabiam que eu era intencional. Eu estava colando no meu pastor, porque eu falei assim, eu vou aprender tudo que esse homem sabe, porque eu quero chegar a ser igual a ele, ou melhor. Então, foi intencional. Então chegou um dia, no dia que eu fui consagrado a pastor, depois 10 anos talvez ou mais, consagrado a pastor, eu disse, Deus, valeu a pena. Sabe por quê? Aí alguém diz assim, foi sorte, foi porque não sei o quê. Intencional. Você está sendo intencional? Você está abrindo a sua mente? Você está expandindo a sua mente? Você está mudando os seus pensamentos? Seja intencional. É assim que você chega lá. É assim que você alcança o sucesso. É assim que você alcança êxito nas coisas. Sendo intencional. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que vier à sua mão, faça. E ele diz assim, faça tudo para a glória de Deus. Isso é intencional. Quando eu digo assim, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para a glória de Deus, eu estou sendo intencional. Eu quero que o Senhor seja glorificado por causa do meu trabalho. Sabe o que vai acontecer no seu trabalho? Vai explodir as coisas que você faz. Eu vou encerrar aqui dizendo para você, uma certa vez, algum tempo atrás, na Igreja Restauração e Vida, eu lancei um desafio. Isso já faz muitos anos. Isso tem para pelo menos 15 anos. Uns 15 anos eu lancei um desafio para os empresários. Eu lancei um desafio para os profissionais liberais. E eu estava no meio disso. Eu tinha um escritório, como eu acabei de falar. E eu disse assim, nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos lá, nós vamos ter alguma coisa que a gente vai apresentar a Deus para as pessoas. E eu disse assim, comece a fazer alguma coisa. E eu dei uma sugestão, eu falei, pega o seu bloco de notas e diz assim, isto é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Escreva alguma coisa. Aí eu lancei um desafio, falei, escreva, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E eu peguei o meu bloco de serviços, e mandei para a gráfica e mandei escrever toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Em todos. E as pessoas, e eu escrevi em todos, e as pessoas liam ali e diziam assim, você é cristão? Eu disse, eu sou pastor. E era a oportunidade de eu falar do amor de Jesus. E as pessoas diziam assim, mas por que você diz assim, para a glória de Deus? Eu falei, porque isso aqui, eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que as pessoas passem aqui na frente e dizem assim, puxa vida, aquele escritório é uma benção, aquele pessoal ali é uma benção. Você sabe o que acontecia no meu escritório? Não foi uma e nem duas vezes, que às vezes eu estava trabalhando, chegava alguém e dizia assim, aqui que é o pastor Abimael, a pessoa dizia, a minha esposa ou a funcionária dizia assim, sim, ele dizia, você poderia falar com ele? Eu poderia falar com ele? Uma vez chegou uma mulher com um filho desmaiado no colo. Disse assim, eu trouxe ele aqui para orar, porque a minha vizinha falou que aqui tem um pastor e o pastor é uma bênção. E eu mandei entrar para dentro, lógico que entrar para dentro, entrar para fora não existe, eu pedi para ela entrar, fui num canto e orei por ela, orei por essa criança e a glória do Senhor se derramou. Sabe por quê? Porque lá era tudo para a glória de Deus. Por isso que eu tive êxito. Então eu quero dizer para você, seja intencional, seja tudo para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa mulher, esse homem, essa família que está, Senhor, nos ouvindo, esse que vai assistir a live no outro tempo. Pai, é preciso, Senhor, que nós venhamos prestar ao Senhor um culto racional,
um culto, Senhor, fora das nossas emoções, fora, Senhor, dos nossos avanços, mas, Senhor, dentro daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai querido, para a Tua glória, prestar um culto, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força ao Senhor. Ó Pai, que nós sejamos intencional, que a nossa intenção seja glorificar o Teu nome, que a nossa intenção seja que o Teu nome seja sobre todo o nome nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Pai, abençoa essa família, abençoa essa mulher, abençoa esse homem, abençoa, ó Deus querido, esse casal. Repreende toda a força do mal, toda a enfermidade. Senhor, o Senhor me traz ao coração que é uma mulher, ó Deus querido, que precisa de uma cura, mas ela precisa fazer para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Ela precisa abrir mão da sua própria glória. Ela precisa se sacrificar. Ela precisa ir ao sacrifício para o Teu nome ser glorificado. Para a glória do Teu nome. Amém? Que Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Hoje, 20 horas. Noite do triunfo, não perca por nada. Você que é casa de oração, já esteja orando. Hoje era 4 horas da manhã, eu estava com meus joelhos dobrados, dizendo: Senhor, faz algo extraordinário hoje, na noite do triunfo. Salva, liberta, cura, faz o que o Senhor quiser, seja feita a sua vontade. Às 4 horas da manhã eu estava colocando o meu joelho para ver a glória do Senhor se manifestar, e eu queria pedir que você também fizesse isso e fosse com a gente hoje, esteja com a gente hoje às 20 horas, esteja com a gente, vai ser assim extraordinário. Amém? Deus abençoe você. Passa essa live para um monte de gente. E amanhã, hein, 12h28. Não perca, vai ser benção.